Então, pessoal, na aula passada eu falei sobre a evolução histórica da tabela periódica, as contribuições de alguns pesquisadores, né, que contribuiu de forma que a gente tenha a nossa tabela periódica atual. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre a classificação dos elementos químicos na tabela periódica, né, essa organização desses elementos na tabela periódica. Os elementos químicos, primeiro, né, vamos classificar eles em metais. O que são os metais? São substâncias que possuem um brilho acentuado, eles conduzem calor e eletricidade, são maleáveis, né, têm essa capacidade de serem transformados em folhas finas e são dúcteis. Né, eles são dúcteis, podem ser transformados também em fio. Basicamente são essas as características dos metais. Na tabela periódica vamos classificar os elementos. Né? Primeira classificação que eu estou apresentando para vocês é que esses elementos químicos, uma série deles são classificados como metais. Eu tenho também dentro da tabela periódica os não metais. Né? Quais são as características dos não metais? Eles variam muito com a aparência. Não são brilhantes e normalmente são pobres condutores de eletricidade. O ponto de fusão é frequentemente mais baixo do que os dos metais. Então a gente vai fazer uma comparação entre metais e não metais. Os metais, a primeira coisa que é fato e nenhum aluno pode esquecer, os metais eles são bons condutores de eletricidade. Né? Quando você trabalha com metais, a primeira ideia que você tem que ter é que são bons condutores de eletricidade. Os não metais, eles não são bons condutores de eletricidade. Primeiro ponto, né? É a primeira coisa que a gente tem que estar analisando. É a questão da condução de eletricidade. Os metais eles possuem um brilho característico, né? O ouro, o ferro, o alumínio, todos têm um brilho característico. Né? Os não metais não têm esse brilho acentuado, não são brilhantes. E os metalóides, né? Também tem essa classificação. Né? Alguns autores apresentam essa classificação na tabela periódica: metais, não metais, os ametais, semimetais, depende também de alguns autores. Os metalóides têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Podem possuir algumas propriedades metálicas características, mas faltam outras. Exemplo do silício, que possui um brilho metálico, mas não é maleável e não conduz calor e eletricidade tão bem quanto os metais. Né? Aí a gente dá aquelas ideias de semicondutor. Então, vamos lá para a primeira classificação. Qual é a primeira classificação que eu posso estar utilizando com vocês em relação aos elementos químicos? Eles podem ser chamados de metais, não metais e metalóide. Metalóide tem esse aspecto intermediário entre o metal e um não metal. Período ou série. Gente, a tabela periódica ela é organizada em períodos e as famílias. É um dos tópicos que a gente sempre apresenta para o aluno dentro desse estudo da tabela periódica. No estudo da tabela periódica, devemos conhecer quem são os períodos, né, e quem são aí as famílias dentro da tabela periódica. Então, primeiro, período, vamos lá. Vamos visualizar. São as linhas na horizontal da tabela periódica. São 7 períodos e indicam o número de níveis ou camadas no modelo de Rutherford e Bohr. Lá no modelo, né, no estudo sobre as teorias atômicas, né, em especial o modelo de Rutherford e Bohr, vimos
que o átomo ele possui 7 camadas. As camadas K, L, M, N, O, P, Q, dentro, né, do modelo atômico. Essas 7 camadas correspondem aos 7 períodos na tabela periódica. As 7 camadas que foi feita a referência no modelo de Rutherford-Bohr correspondem aqui os 7 períodos, né, dentro da tabela periódica. Então eu tenho aqui a tabela periódica, então vamos visualizar por onde seriam esses 7 períodos. São linhas na horizontal, né? Ó, na horizontal. Essas linhas na horizontal, vamos visualizar aqui na nossa tabela, né? Elas correspondem às 7 camadas. Já coloquei aqui, ó, em destaque em vermelho, né? A camada K, primeira camada, primeiro período. Segunda camada L, segundo período. Visualiza aqui, gente, ó. A terceira camada é a M. Quais são os elementos que eu tenho nessa terceira camada? Eu tenho o sódio, eu tenho o magnésio, eu tenho o alumínio, eu tenho o silício, o fósforo, o enxofre, o cloro e o argônio. Então, esses elementos estão em qual camada? Camada M. Qual é o período? Ele está no terceiro período. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e o sétimo período. Professor, mas tem esses dois aqui. E aí, eu tenho 7, 8 e 9 períodos. Não. Esses que estão aqui, ó, essas duas sequências que estão fora, não são períodos, elas são introduzidas aqui. Série do lactanídeo e dos actinídeo, né? É uma extensão dessas duas séries. A gente vai estudar isso aqui de novo mais à frente, né? São quantos períodos, pessoal? Só 7 períodos na tabela periódica, que corresponde às 7 camadas. Né? Coloquei aqui do outro lado, para a gente fazer a referência. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo período, que corresponde à camada Q. Conhecemos já os períodos na tabela, são as linhas na horizontal. Quem são as famílias ou grupos na tabela periódica? Né? As colunas verticais na tabela periódica correspondem aos grupos ou família. Né? Encontra-se os elementos com propriedades químicas semelhantes. Por que os elementos, né, são organizados em grupo? Por que eu me refiro a grupo ou família? Porque eles têm propriedades semelhantes. Né? Para os elementos representativos, né, eu tenho os elementos representativos. O número do grupo representa o número de elétrons na última camada, a camada de valência. A ideia da camada de valência, né, essa quantidade de elétrons na última camada, a camada de valência, vamos trabalhar por que esses átomos, esses elementos, eles podem se unir uns aos outros formando nova substância, né? As substâncias compostas, elas se dão através desse entendimento. A distribuição eletrônica, a gente deve ter aquele conhecimento da distribuição eletrônica para facilitar o entendimento das ligações químicas, das ligações que ocorrem entre os átomos para formar novas substâncias. E também vemos isso, né, essas características dentro da tabela periódica, né, que é outra referência que a gente faz nas pesquisas e estudo a respeito dos elementos químicos. Vamos lá ver quem são os grupos e famílias na tabela. Os grupos ou famílias vão ser as colunas, de uma forma mais simples. Né? Falou em grupo e família, estou me referindo a quem? A coluna. Então vamos lá, quem são aí?
Eu tenho quantas colunas, pessoal? Quantas colunas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quantas colunas? Eu tenho 18 colunas. Essas 18 colunas na tabela periódica, elas se referem às famílias, né? Aos grupos. Quando eu falo em grupo, eu estou me referindo às 18 colunas. Você vai observar, ó, de cima para baixo, né? Eu tenho aí a primeira família, primeiro grupo aí, ó. E essas famílias e grupos se dividem entre os elementos representativos e os elementos de transição. Vamos visualizar. Aqui a tabela, né, o formato da tabela periódica, e vamos conhecer esses grupos ou famílias. Eu tenho nomes, né, que eu posso estar atribuindo a alguns dessas famílias, né, desses grupos, elas que nos facilitam na hora da visualização. Então, vamos lá, o primeiro, né? Eu tenho quantos grupos? De novo, repetindo lá, são 18, né? 1, 2, aí no meiozinho do 3 ao 12, e depois do 13 ao 17, o último lá, os 18. Eu vou conhecer cada um desses grupos aqui. O primeiro grupo, ele é chamado de metal alcalino. São os elementos representativos. Os elementos representativos, eles recebem, né, as famílias recebem nomes específicos. E o primeiro, né, são os metais alcalinos. Todos os elementos que estão nessa faixa aqui, ó, eles são chamados de metais alcalinos. Eu tenho lá o símbolo, o nome dele, mas todos eles são metais alcalinos. O primeiro grupo. Segundo grupo são os metais alcalinos terrosos, né? Todos os que tiver nessa segunda coluna, todos os elementos, eles são metais alcalinos terrosos, né? São conhecidos dessa forma. Aí, ó, você já faz o registrozinho aí, não deixa de estar registrando. É muito importante que vocês possam conhecer o nome da família desses elementos representativos, porque cai muito, né, nas questões. O 13 é a família do boro, o grupo 14, né, eu tenho o grupo do carbono, família do carbono, boro-carbono. O 15, eu vou ter o grupo do nitrogênio. Bem no início aqui, ó, do 13, o primeiro elemento é o boro. No início do 14, o primeiro elemento é o carbono. No 15, o primeiro elemento é o nitrogênio. O 16 e o 17 recebem nomes específicos, né? O 16 é o calcogênio e o 17 são os halogênios. Então, todos os elementos que estão no grupo 16, eles, né, são conhecidos como calcogênio. Todos os elementos que estão no grupo 17 são conhecidos como halogênio. E por último, né, o grupo 18, eu tenho os gases nobres. Gases nobres está lá no grupo 18. Né? Falou de gases nobres, está onde? Está no grupo 18. Do 3 ao 12, qual é essa família? São os elementos de transição. Eu tenho transição interna e transição externa. Né? Os representativos, né, foram os primeiros que eu coloquei aí, e do 3 ao 12 os elementos de transição. Então a gente fez aí uma apresentação em relação aos principais grupos e famílias, aos períodos, né, na tabela periódica. Vamos visualizar agora a classificação. Né? Eu coloquei no início lá que os elementos são classificados em metais,
em ametais metalóides. Vamos visualizar a classificação deles na tabela periódica, aonde eles vão estar localizados. Tenho aqui a tabela, e aí a gente deixa a seguinte pergunta: aonde estão os metais na tabela periódica? Como eu posso visualizar isso? Circulei aqui, em vermelho, a região aonde eu vou encontrar os metais. Então, essa região que está em vermelho, você vai encontrar os metais. Toda essa região de vermelho, os elementos que se encontrarem nessa região, eles serão classificados como metais. Aí as características, eu vou repetir as mesmas características que coloquei lá em cima. Eles são eletropositivos, a maioria são sólidos, aí exceto o mercúrio, é um metal que não é sólido, ele é líquido. Eles têm um brilho característico, são dúcteis, maleáveis e bons condutores de calor e eletricidade. A característica mais visualizada pelos metais é que eles têm um brilho característico e são bons condutores de eletricidade. Então, quando você olhar a tabela lá, você já vai ter essa noção onde é que eu vou encontrar os metais. Qual é a região da tabela? A região que está aqui em vermelho. Toda essa região aqui, ó, eu tenho metais. Toda essa região que está em destaque vermelho lá na tabela. Ametais. Qual a região dessa tabela eu vou encontrar os ametais? Aí, ó, destaque de verde. Esse destaque em verde, eu vou visualizar que essa região, os elementos que se encontrarem nessa região, eles são classificados de ametais. Quais são as características dos ametais? Faz-se o uso do que a gente já falou dos metais, basicamente o oposto. Eles são eletronegativo, metal é eletropositivo, a metal é eletronegativo. Vamos diferenciar esses dois tópicos através das propriedades periódicas, estudando os eletropositivos e os eletronegativos. Eles são quebradiços, não são duros, são opacos, formam compostos covalentes ou moleculares, é o tipo de ligação química que é formada entre os ametais. Eles são péssimos condutores de calor e de eletricidade. Eu acho que para esse início de estudo de metal e ametal, a gente sempre tem que fazer essa referência. Onde é que ele está localizado? Qual é a região que está os ametais? Tu vem aqui, ó, regiãozinha verde. A região verde eu tenho os ametais. Qual é a região que eu tenho metal? É a outra parte lá que eu coloquei, em vermelho, que corresponde a isso aqui, ó, onde eu estou circulando aqui na seta. Esse lado aqui é metal, do lado esquerdo de vocês aí, Do lado direito da direita de vocês, circulado de verde aqui, é a metais. São maus condutores de eletricidade e calor. Gases nobres. Os gases nobres eu separei agora porque eles têm características diferentes. Onde é que está localizado os gases nobres? É bem simples, Circulei aqui a última coluna. É a última coluna na tabela periódica. É o último grupo, é o grupo 18. No grupo 18 eu só vou ter quem? Os gases nobres. Eles formam moléculas monoatômicas. Eles não andam se misturando com ninguém, São moléculas monoatômicas. Inertes, podem fazer ligações apesar da estabilidade. Coloquei só 6, O hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio, radônio. Tá aí os gases nobres. E, em resumo, para a gente finalizar a nossa aula, vamos fazer aqui um resumo para a gente estar visualizando
o que eu falei para vocês em relação à classificação dos elementos em metais, em ametais, semimetais ou metalóide, os gases nobres. Então, com essa aula, é para que vocês tenham essa noção, né? Digamos que, qual o objetivo da aula, professor? Vocês têm que ter o entendimento de onde encontrar um metal, de onde encontrar o ametal, de onde encontrar os gases nobres na tabela periódica, quem são os períodos, são quantos períodos? São 7 períodos na tabela periódica, são quantos grupos, são quantas famílias? São 18. Esses tópicos aqui, vocês, né, foi o que foi apresentado para vocês estudarem, né? Os elementos de transição, grupo ou família, os elementos representativos, né? Quem são, quais os nomes dos elementos representativos. Então, basicamente, a gente faz o resumo do que foi estudado nessa aula de hoje, né? Metais, ametais, gases nobres, visualizando a tabela. Onde é que está o metal, pessoal? Circulado de vermelho. Os ametais, aqui ó, de verde. E os gases nobres estão aonde? Opa, né? Nessa faixazinha aqui. Esse resumo é um resumo didático para a gente ter uma melhor visualização. Aí eu pergunto, e sim, professor, você não colocou os metalóides. O metalóide ele vai ficar aqui, ó, entre o metal e a metal. Entre o metal e a metal, eu tenho os metalóides que vão vir nessa regiãozinha aqui, ó, né? São poucos e ele está nessas regiãozinhas, né? Entre metal e ametal, né? Ele vai corresponder a essa região. Beleza? Pessoal, até a próxima. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que fixe, né, esse conteúdo para que na próxima aula a gente possa iniciar o conteúdo das propriedades periódicas. Vamos estar falando das propriedades periódicas dos elementos na tabela periódica, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo de tabela periódica. Valeu, até a próxima!